Como desinflamar em 2024? Nós estamos em agosto de 2024 e você pode chegar em dezembro resolvendo os problemas que você tem de inflamação. O que é inflamação? Se você tem qualquer coisa que termina com it, dermatite, gastrite, diverticulite, tudo isso, tudo que termina com it é uma inflamação. E tem coisas que você não resolve com pílula. Não tem uma magic pill, ou seja, não tem uma pílula mágica para você resolver esse problema. Ultimamente eu tenho postado muito nos meus stories, no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, clica no link da descrição aqui que meu Instagram tá lá. Lá eu posto caixinha de pergunta, lá eu falo com vocês diretamente, então me siga no Instagram. Eu posto a minha rotina constantemente lá, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E muitas de vocês perguntam, doutor, o que é isso que você está suplementando? Qual é esse shot matinal que você toma? Eu faço essa rotina há anos. E eu posso garantir para você que tem tempos que eu não fico, que eu não pego uma gripe, que eu não pego um resfriado. Então, se você é uma mulher que tem tireoidite, que tem endometriose, todas essas que tem lipedema, todas essas doenças inflamatórias, nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo de como você ter uma rotina anti-inflamatória. Como você ter uma rotina onde os seus hábitos, que são o principal para você desinflamar. Não existe uma pílula mágica que você vai tomar e vai desinflamar. Não existe. Isso só piora, na verdade. Ah, tô com gastrite, toma um omeprazol. Isso só piora, vai te gerar uma hipocloridria. Tá? Então, o primeiro passo, e tudo que eu vou falar aqui está organizado em uma ordem. Porque se você perceber, é uma rotina diária. Tá? Bom, vamos lá. O primeiro, tudo começa com a detoxificação. E um dos principais pontos da rotina é você fazer a raspagem da língua. Por que raspar a língua? Eu vi a blogueira falando que tem que raspar a língua. Raspar a língua ajuda você a remover todas as toxinas e todas as bactérias que o seu corpo detoxificou durante a noite, que acumula durante a noite. Se você perceber, quando você acorda, você tem uma parte branca na língua que é chamada de saburra lingual. Quando você raspa a língua, você tira essas toxinas, ao invés de colocar essas toxinas para dentro novamente. Então, raspar a língua com raspador de aço inoxidável ou de cobre, começando do fundo da língua para frente. Faça isso no momento que você acorda e no momento que você vai dormir, 2 vezes ao dia, tá? Segundo ponto, raspou a língua, você vai para o segundo passo, que é hidratação. Durante a noite, você desidrata, porque o seu corpo ele está, primeiro, detoxificando e ele está mantendo as suas funções vitais por 8 horas, 9 horas, 10 horas, depende de quanto tempo você tem de sono, que você ficou sem se hidratar. Então, assim que você raspar a língua, você vai para esse segundo passo, que é beber 500 ml de água morna em jejum. Esse protocolo que eu estou passando para vocês é um protocolo, inclusive, que eu passo no meu treinamento Menopausa Plena para minhas alunas do climatério. Por que beber 500 ml de água em jejum? Bom, primeiro para reidratar após o sono. E por que essa água não pode ser gelada? Para você fazer a ativação do reflexo gastrocólico. O que é isso? O reflexo gastrocólico é o reflexo do seu sistema gastrointestinal. Quando você ingere água morna, você estimula o reflexo gastrocólico, que ajuda a manter o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Quando você toma água gelada, você vai pelo lado contrário da digestão, que é um processo quente. Todos os líquidos frios vão lentificar o processo de digestão. Então você é aquela pessoa que não consegue evacuar, não consegue fazer cocô todo dia, começa o seu dia raspando a língua e indo para o segundo passo, que é 500 ml de água morna em jejum, tá? Terceiro é muito simples. Você vai falar, mas eu faço isso sempre. Percebe o que você está fazendo. O terceiro ponto é você mastigar bem os alimentos. O início da digestão começa na boca. Começa antes da boca, na verdade. A digestão ela começa quando você está olhando para o alimento. O seu corpo já começa a digerir antes de você começar a comer. E aí,
por um estímulo sensitivo, por um estímulo visual, um estímulo olfativo, você já começa a digestão. Quando você come, na sua boca você tem enzimas digestivas, a amilase salivar é um exemplo. Quando você coloca esse alimento na boca, você tem dente para isso, para poder digerir. E aquela comida, ela tem que se tornar uma pasta. O seu intestino não tem dente, o seu estômago não tem dente. E você pode colocar uma prática em atividade que é a prática de atenção plena. O que é a prática de atenção plena? É você ter a sua refeição, em vez de comer assistindo televisão, escutando um podcast, come prestando atenção no seu alimento e no seu processo digestivo. Você vai ver que você vai melhorar e muito, seguindo esses passos, a sua digestão, o seu processo inflamatório. Quarto ponto. O quarto ponto, ele é sobre a hipocloridria. Muita gente fala assim, doutor, quando eu como, eu tenho distensão abdominal. Meu abdômen fica extremamente distendido. Eu tenho arrotos demais, eu tenho náusea, eu fico com azia, sabe? Parece que eu não digeri bem. Isso é má digestão. Isso é má digestão de um alimento. E uma das principais causas que eu vejo no meu consultório e principalmente que eu vejo acontecer pelas mensagens que eu recebo, pelas perguntas que eu recebo no Instagram, é pela hipocloridria. O que significa hipocloridria? Hipocloridria é pouco ácido clorídrico no estômago. Pensa bem, pouco ácido clorídrico no estômago acontece quando você toma omeprazol, por exemplo, que é um antiácido. Tomar omeprazol vai estragar sua digestão. O estômago foi feito para ser ácido e digerir a alimentação. Se você tem uma hipocloridria, se você toma omeprazol, pantoprazol, qualquer prazol, a sua digestão vai ficar prejudicada, porque o seu estômago está deixando de ser ácido. E vários medicamentos causam hipocloridria, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, eles acabam com a acidez do seu estômago. Então, para você melhorar a sua acidez gástrica, tomar vinagre de maçã, tem um vídeo meu no YouTube falando sobre isso, 150 ml de água com 2 colheres de vinagre de maçã antes das refeições ou um shot com limão, tá? Toma muito cuidado se você tem gastrite nesses casos, tá? Para você não fazer o uso dessa medida sem acompanhamento médico. Quinto ponto, chás digestivos vão te ajudar muito. Coloco 3 aqui para você. Chá de hortelã, chá de gengibre e chá de camomila. Esses 3 tipos de chás, eles ajudam muito na digestão e você vai tomar eles 30 minutos a 1 hora pós-digestão. O sexto ponto é vocês colocarem na rotina de vocês frutas que possuem enzimas digestivas naturais. Mamão, abacaxi e kiwi são exemplos de alimentos que têm muitas enzimas digestivas e podem ajudar muito você no processo de digestão. Se não for suficiente, a gente pode suplementar enzimas digestivas, tá? O sétimo ponto que vai de encontro com a água morna é você que tem essa dificuldade de digestão, evitar líquidos durante as refeições, tá? Porque você pode prejudicar ali. Quando você consome líquido junto com a comida, você pode diluir os sucos digestivos, dificultando a digestão. Tá? E durante o dia, prefere água morna. Em vez de ser água gelada, consuma água em temperatura ambiente. Tá? Vamos para o sétimo ponto, que é o jejum. Por que você deve fazer jejum? Ah, eu vou passar fome com jejum? Não. A nossa espécie, ela foi desenvolvida para ter a refeição durante o dia e à noite você não ter refeição. Não 9, tem gente que janta 9, 10 horas da noite. Isso vai prejudicar e muito, porque quando você dorme, o seu corpo ele diminui o metabolismo. E aquele alimento que estava ali, ele começa a ser digerido de uma forma muito mais lenta do que durante o dia, que o seu corpo está ativo. Então você percebe quando você acorda meio nauseada, com um pouco de enjoo, você acorda com leve enjoo, acorda arrotando muito, com a sensação de que a comida não foi digerida, porque à noite o seu corpo não digere bem o alimento. Então você pode fazer um jejum de 12 horas. Como eu recomendo que você faça esse jejum de 12 horas? Você faça a primeira refeição às 6 da manhã e você faça a última refeição às 18 horas da noite.
Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, faça até a hora que você puder, mas o mais cedo possível. Não conseguiu fazer 6 horas? Faz 7 horas da noite. E aí você vai comer 12 horas depois, ou seja, só 6, 7 horas do dia seguinte, da manhã. E use o café da manhã para ser a primeira e melhor refeição do seu dia. Não faça aquele tipo de jejum que você vai ficar a manhã inteira sem comer, só vai comer no almoço. Esse é o pior tipo de jejum que tem, tá? Faça dessa forma que eu estou te falando, volta aqui e me fala como vai ser. E o último cuidado que eu vou falar com você é o cuidado com alimentos ricos em FODMAPs. O que são FODMAPs? São carboidratos de cadeia curta que são mal absorvidos pelo intestino. E ele começa a ser fermentado pelas bactérias do cólon, você começa a ter gases, estufamento abdominal. Quais são esses alimentos ricos em FODMAPs? São frutas, vegetais, não é um tipo específico de alimento, mas tem as categorias. Primeiro, categorias de frutas. Eu vou falar alguns exemplos de alimentos que você deveria eliminar que tem alto teor de FODMAPs. Maçã, damasco, abacate, amora, cereja, figo, lixia, manga. Agora, quais tem que você pode comer à vontade em relação aos FODMAPs? Banana, kiwi, limão, laranja, maracujá, abacaxi, morango. Você tem os grupos dos vegetais. Quais são os que têm alto teor de FODMAPs? Aspargo, alcachofra, beterraba, couve-flor, milho, alho, cebola, cebolinha verde, ervilha. E os que têm baixo, broto de feijão, pimentão, cenoura, pimenta. Eu não vou ficar falando todos aqui. Se você puder, coloca no Google alimentos com alto teor ou baixo teor de FODMAPs, você vai achar várias tabelas que você pode começar a se guiar. Tá? E aí você vai retirar esses alimentos e você vai retirar por quanto tempo? Normalmente de 4 a 6 semanas. Quando você for reintroduzir cada grupo de FODMAPs, você vai colocar individualmente. Coloca primeiro as frutas, depois os legumes, os vegetais. E aí você vai perceber que é muito mais a auto-observação do que um protocolo engessado. Observe qual alimento você reintroduziu depois das 4 ou 6 semanas sem FODMAPs que te inchou, que te distendeu. Você precisa focar no seu corpo. Qual alimento me incha? Qual alimento me faz ter uma digestão ruim? Foca nisso e faça a auto-observação. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é drguilhermestefano e muita gente me manda, doutor, como eu faço uma consulta com você? Como eu entro nos seus treinamentos? O link da minha consulta, do meu consultório, vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo. E se você quiser marcar uma consulta, é só enviar uma mensagem, tem o link do WhatsApp. E para entrar nos meus treinamentos, normalmente eu sempre aviso aqui no YouTube ou no Instagram, tá bom? Estamos juntos e eu te vejo no próximo vídeo.